Hoje é segunda-feira, é quadro do Dia Educação para o Trânsito, com o educador especialista em trânsito, Fábio Campos. Bom dia, Fábio. Obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes. Voltamos aí à nossa semana, iniciando a semana, e falar sobre dicas de importância e como foi nosso feriadão, né? Foi movimentado, né? Aqui em Santa Catarina, nas rodovias federais, segundo o balanço divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, aumentou o número de acidentes, aumentou o número de feridos e a boa notícia é que diminuiu o número de mortes, mas ainda tivemos morte, então não é uma boa notícia, né? Diminuiu, mas ainda tivemos, né? Para se ter uma ideia, foram 10 mortes em 2022, 3 registrada neste ano, as 3 na BR-101, sentido sul. Queda de motociclista em Tubarão, colisão de carro com ciclista em Araranguá e colisão de automóvel contra mureta em Laguna, que esses acidentes resultaram em mortes. Como é que você avalia esses números aí? É interessante, né, Jorge? Você vê o perfil do veículo, né? Nenhum veículo de grande porte. Veículos pequenos, né? Motocicleta, automóveis, veículos que ingressam numa alta velocidade, rápida, mas tem o outro lado, né? Qual é o tempo de frenagem que eles têm também, espaço para isso. Então é uma situação que devemos ter uma atenção e envolvendo o sul do estado, né? O sul do estado. E que bom que diminuiu, mas não é para bater palmas, porque tivemos óbitos, né? Mas diminuiu. Temos que buscar um índice zero, porque só basta uma vida ser perdida, já é suficiente para termos aí uma busca de como melhorar a segurança viária, sendo ela a engenharia e sendo ela o comportamento das pessoas na via pública. Lembrando que esse é o balanço da Polícia Rodoviária Federal, ainda não temos aqui, eu não recebi ainda da estadual. Como é que foi aí esse período desse feriadão nas rodovias estaduais? O que a Polícia Rodoviária Federal divulgou de irregularidades no trânsito? Motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 247. Coisa difícil de mudar, né? Culturalmente, né, Jorge? Ainda é uma cultura as pessoas consumir bebidas alcoólicas e dirigir. Eu estive agora nesse feriado no estado de Minas Gerais e também no estado de São Paulo. E conversando com moradores daquela região, querendo ou não, a gente sempre fala de trânsito, não sei porquê. E é comum as pessoas estarem tomando uma cerveja e seu veículo está ali do lado da casa, do evento, e vão sair dirigindo. E a desculpa, né, que eu sempre falo que é a desculpa deles, aqui não tem fiscalização. Mas a pergunta é essa, né? Será que precisa de fiscalização mesmo, né? Não está na hora das pessoas terem a noção de que isso é errado, né? Isso é imoral, isso vai contra os princípios, né? de uma construção de um trânsito seguro. E isso começa onde, Jorge? Começa em casa, no dia a dia. Mas, infelizmente, muitos acreditam, pela falta de efetivo das fiscalizações, seja elas rodoviárias ou urbanas, isso faz com que elas, eu vou conduzir porque eu tenho certeza que não vai ter uma blitz. E às vezes acontece isso, Tá, eu, nessa viagem que eu fiz agora recente, encontrei por várias situações, vários momentos da viagem, a Polícia Rodoviária, no estado de São Paulo e Minas, fazendo blitz. Então, acontece. Pode ser que sejam poucas, mas acontece. Talvez, né, aquilo que já falamos aqui antes, né, Jorge? A importância de ter mais presença da polícia nas rodovias, né? Nos pontos estratégicos, abordando, realmente fazendo o papel da fiscalização presente, não só por equipamento, porque se nós pararmos e analisarmos aqui a fiscalização hoje de velocidade, de ultrapassagem, de transitar pela contramão, isso é fácil de fazer por drones, é muito tranquilo. Mas está aí a conduta mesmo de abordar o condutor, se ele é habilitado, se ele está sóbrio, só através de uma abordagem mesmo. Então é importante de ter a blitz, sim. E, por exemplo, aqui em Blumenau, pelo conhecimento que você tem, está faltando mais blitz no trânsito? Sim, Jorge, aqui é muito claro isso, né? Para todos que nos ouvem agora e nos assistem,
sabe da nossa deficiência hoje de uma blitz e quanto ela é importante, né? Eu lembro da época da pandemia e antes da pandemia que tínhamos os cinturões, como era importante, como era bom, nós tínhamos aquela sensação de segurança. Nós precisamos sim, precisamos reivindicar que volte, precisamos que a guarda da sua... Tão importante que ela é o papel dela na nossa sociedade, e mais ainda, não somente no monitoramento, mas sim nas abordagens de blitz. E não só a blitz noturna, Jorge, a blitz que eu falo também, é aquela abordagem do agente nas escolas, né, de abordar também um pai que está sem cinto ou transportando uma criança sem dispositivo. São vários momentos que o agente, estando presente na via pública, ele vai estar fiscalizando, vai estar operando o trânsito, vai estar educando também. Então veja que é tudo interligado, mas é importante nós percebermos, aí, buscarmos e trazer de volta, né, a fiscalização em nossas vias aí urbanas, com certeza. Sem dúvida. Você foi para Minas Gerais de carro, é? Como é que foi a viagem? Fui, Jorge. Eu fazia tempo que eu não ia de carro, né, com a minha família. Eu falei, vamos fazer uma viagem de carro, vamos tranquilos, né? Tem alguns parentes lá em Minas e a gente passou no estado de São Paulo também. E foi muito bom, Jorge. Uma viagem que a gente faz uma programação, né? Onde que eu vou parar, o horário que eu vou conduzir, né? Estou com a minha família, com meus filhos, junto minha mãe. Então foi uma viagem muito legal. Como sempre, infelizmente, Jorge, muitas imprudências, né? Muitos veículos automóveis que bateram, rodaram em rodovias devido à chuva, tá? E caminhões que saem da estrada. Então o pessoal com muito sono ainda percebe que estão cansados, percebe pela a direção do veículo que muitos acabam comendo faixa, como nós dizemos na prática, né? Invadem faixas. Mas é uma situação que precisamos, né, estar vivendo essa rodovia, até para entender. E uma coisa importante, Jorge, de madrugada, ou de noite, ou durante o dia, a Regis Bittencourt, por exemplo, uma rodovia duplicada, igual a nossa 470, nos nossos trechos, mas tu transita com segurança, ela é bem sinalizada, diferente da 470, que é mesmo duplicada, ela é insegura, ela não te dá confiança pela falta de sinalização, tanto nos bordos quanto na face central dela. Isso quando não é confusa, né? Que esqueceram de apagar uma parte da sinalização antiga. Não precisa ir muito longe, Jorge. Vai aqui na nossa ponte, aqui no nosso viaduto da Mafisa. Quem vem de Guaramirim, Massaranduba, né, quer cruzar para Blumenau, você vai passar por cima daquela ponte, aquele viaduto, e a faixa é amarela. Né? Você se depara com a faixa amarela, é mão inglesa, né? É um descaso. Ninguém entende nada. É um descaso, infelizmente. Ai, que pena. Olha aqui, continuando aqui com as irregularidades constatadas pelo balanço da Polícia Rodoviária Federal e as infrações, ou seja, né, as principais multas durante esse período do feriadão. Ultrapassagem local proibida 182, pelo volume de veículos que rodam aí e tal, e pelo tempo, né, de quinta-feira até domingo, até que é meio baixo, né? São 180. Quer dizer, não devia ter nenhum, mas vamos falar levando em consideração, isso. Também vamos lá, isso aqui é o que foi flagrado. Né? Isso, falar agora, o que foi flagrado, né? O que não foi flagrado, mas esse pessoalzinho aí, ó, que foram autuados, né? Tem que lembrar que eles vão ser suspensos da sua carteira por 3 meses, vão pagar R$ 1.500 mais ou menos de multa, e tudo isso pode prejudicar o prontuário, ele poderá ficar suspenso, né? Não somente pela ultrapassagem, mas também por somatório de pontos. Isso. Então, esses são os prejuízos, né, que podem acontecer, que vai acontecer, tá, Jorge, com esses infratores. E realmente, uma das condutas mais perigosas, além do excesso de velocidade de embriaguez, Jorge, é a ultrapassagem, porque uma ultrapassagem mal feita ou errada, né, a colisão é frontal. Né, a que mais mata hoje é a ultrapassagem, no caso de colisões. E muitos ainda insistem em ultrapassar no local proibido. Tá, isso também é uma situação que, nos trechos que eu transitei, onde não é duplicado, o sul de Minas Gerais, por exemplo, um bom trecho não é duplicado, é muita ultrapassagem em faixa contínua. Realmente, bastante imprudência. E uma região que não tem tanta fiscalização por drones, por câmeras, ela é mais presencial. Então, isso favorece as ultrapassagens. A imprudência, né? Infelizmente. É muito nítido isso, Jorge. Você percebe? Quando a rodovia tem via monitorada por via monitoramento, por drone, você vê um pouco mais de cautela. E onde não tem essas placas, a imprudência é muito clara. Não só ultrapassagem,
mau estado de conservação do veículo, pessoas sem cinto de segurança, crianças no colo. Né? Tem multa aqui, a gente já vai chegar lá. Infelizmente. É complicado, né, cara? É complicado. Outra questão também aqui, ó. Transitar acima da velocidade máxima. 298 multas, quer dizer, que foram flagrados. Isso. E é muito comum. E às vezes é isso, né, Jorge? Você não percebe a... Bom, para quem está desatento, né? Não percebe as placas. Mas normalmente onde tem radares, tem várias placas indicando, né, o limite máximo. Então falta atenção do condutor, né, que às vezes, Jorge, ele está ali conversando com um carona e não percebe a quanto ele está por hora. E hoje os carros mais modernos, principalmente, eles cada vez mais são mais lacrados. Então você não percebe a velocidade da via, você não escuta mais barulho. Então isso dá a sensação de que está em baixa velocidade. E ao perceber, já passou de 100, 120. Isso pode também prejudicar aí, né, a sua direção. Vai perceber quando precisar parar. Não consegue. Né? Motorista ou passageiro sem cinto de segurança, 109. Pô, sem cinto. Ainda é um absurdo, né, Jorge? A gente vê isso. Né? E assim, ó, passageiro, né? Acho que os motoristas já. O condutor, parece que ele já é automático. Agora, passageiro, quer ver no banco de trás, né? Tem gente que acha que não precisa, que cinto lá é decoração. Infelizmente é cultural, Jorge. Isso é uma questão que. Campanhas, fiscalização, conscientização, por exemplo, entender que você solto dentro do carro, né? Você é um bom condutor, você dirige bem, você é prudente, é defensivo. Mas pode acontecer de um outro veículo surgir de algum lado, colidir na sua traseira, na sua lateral, e quem está sem o cinto vai se machucar muito. Ela será projetada, essa é a questão. Entendeu? Porque às vezes muitos não, mas vai sem cinto que eu estou tranquilo aqui. Não é você. É alguém vir bater no teu carro. Você vai realmente ser projetado e, felizmente, vai sofrer o quê? Alguns danos físicos, vai ter lesões, né? Vai ter escoriações e às vezes vai quebrar alguma coisa do seu corpo e pode vir a óbito. Então tudo isso é possível. Então a importância de usar o cinto de segurança é muito, ainda, né? Muitos não têm essa noção, mas temos que ter a noção da importância porque ele salva vidas. É para isso que ele foi feito, para que você não seja projetado numa colisão. Essa é a proposta do cinto. Crianças sendo transportadas sem cadeirinha. 21 casos flagrados. Em particular, Jorge, falando da parte de trânsito, no sul de Minas Gerais, é muito comum eles não usar cinto. Ninguém usa, nem o motorista, nem os passageiros. E as crianças, Jorge, eu não vi nenhuma nem duas. Eu vi dezenas de crianças sendo transportadas atrás, em pé, ou quando não, na frente, no colo do motorista. E isso 9 da manhã no centro das cidades do interior. E eu olhava assim, não estou mais acostumado, né, a ver isto, mas transito em toda a cidade. Então, nesse ponto de vista, Blumenau em particular, eu tenho que parabenizar a nossa cidade. Somos um exemplo, tá? Em relação a isto, tem alguns casos isolados, mas a maioria sabe da importância da cadeirinha, do cinto. E não só o adulto sabe disso, as crianças sabem disso. Então a gente tem que abrir um adendo aqui e parabenizar o Sul e em particular Blumenau. Eu que gerenciei a escola pública de trânsito, Jorge, sei que várias palestras ministramos nas escolas e isso realmente hoje o reflexo está aí. Ao contrário de alguns estados que não têm essa preocupação ou não buscam, né, Jorge, esse valor à vida que é o cinto, a cadeirinha ou o dispositivo de segurança que tem que ser utilizado corretamente. Mas eu ainda tenho cá, cara. Por que o Uber não tem a cadeirinha, cara? É que, na verdade, Jorge, aí tem duas situações interessantes, né? O Uber ele pode transportar, né? E a lei, infelizmente, permite porque ela igualou ao táxi. Também os dois deveriam, né? O que acontece na verdade? A cadeirinha não é do veículo, ok. Mas os dois, tanto o táxi quanto o aplicativo, não poderia transportar a criança sem o dispositivo. E de quem que é o dispositivo? Dos responsáveis pelas crianças. Do pai e da mãe. Isso, do pai e da mãe, que é o responsável. Então, eles deveriam trazer o dispositivo. Não tendo, o aplicativo e o táxi deveria não fazer a corrida. Só que como a lei autoriza, eles levam. Só que um pai consciente, uma mãe consciente, ela vai chamar um aplicativo
tendo já o dispositivo, né? É o que a gente espera, né, Jorge? É o que a gente espera. Mas a lei, ela realmente, infelizmente, ela autoriza transportar sem cadeirinha, sem cinto e assim por diante. Viu, papai e mamãe que estão nos ouvindo aí, estão em casa, né? Não tem veículo, né? Utiliza o Uber final de semana para passear, para visitar. Cara, garanta a segurança da criança. Garanta a segurança que vale muito a pena ter um transporte seguro. E só para quem perdeu sabe a dor, né, Jorge? Se perdeu um ente querido, imagina uma criança. Eu faço Quem perícia. passa por um acidente, né? Sim, Jorge, eu faço perícia e recentemente eu fiz agora, hoje, de manhã estava finalizando um laudo, onde eu levantei, o condutor faleceu nessa colisão e tinham 3 crianças dentro do carro. Uma de menos de 3 anos, uma de 3 anos e uma de 5 anos. As 3 crianças sem nada, solta dentro do carro. Deus sabe o que faz. Né? Teve um óbito, foi o condutor, que é o pai das crianças. As crianças não faleceram, tá? Se machucaram, mas faleceu o motorista, estava sem cinto, bateu frontalmente, enfim. Mas poderia ter morrido mais 3 crianças. Ninguém com segurança, então. Motorista sem cinto e as crianças sem cadeirinha. Isso aqui próximo da nossa cidade de Blumenau. Não vou dar nome porque é uma perícia. Mas mais interior, onde não há muita fiscalização. Entre Itajaí e Luiz Alves. Tem ideia, entendeu? Uma região mais interior. Assim. Isso. O que o pessoal muitas vezes imagina? Eu vou daqui ali, nem vou passar por local de muito movimento. Foi o que aconteceu. Mas pode se perder, né? Pode derrapar, pode bater no barranco, pode acontecer qualquer coisa. Pode, né? E às vezes ele se depara com algo na frente dele de repente, tem que frear, não consegue. Entendeu? No interior é muito comum você de repente se deparar com um animal. E confiar que nunca vai dar nada, não tem nada. Confiar. E aí você faz uma perícia, você lê assim, a história dos fatos, começa a levantar, né? Nossa, foi triste, teve um óbito, foi o pai das crianças, imagina, as crianças sem pai. Mas tu podia dar detalhes desse acidente, claro, sem citar. Foi um acidente onde que um veículo agrícola, ele cruzou uma rodovia ali em Luiz Alves. E o carro vinha? Vinha, não freou a tempo e colidiu. Só que o carro, além de estar com as crianças sem dispositivo, o carro também transportava uma carretinha com objetos em cima, madeiras, para o interior, de certo? Que veio tudo para cima do carro. Para cima, a carretinha não tinha placa, não tinha nada, então tudo errado, né? Não foi culpa dele, do ocorrido, mas ele deveria, se tivesse em condições, entendeu? Eu tinha evitado. Então, aquilo que você falou antes. É comum, eu só vou até ali. Isso. Vamos comigo, vamos uma turma comigo, vamos, entra aí. Isso, cara, Poxa, quer ver? A intenção é positiva, claro, mas não dá Tu quer ver ir no mercadinho comprar alguma coisa, levar as crianças e beber no mercadinho. Sim, sim. Infelizmente, Jorge, é uma situação que acontece todos os dias. Então, aquela frase, aquele exemplo que eu dou sempre, né? Da minha casa ao supermercado é a mesma coisa da minha casa até São Paulo. O carro em condições, todo mundo de cinto, atento, né? Com muita... a minha mãe estava conosco na viagem, uma hora ela veio comigo do meu lado, na frente, e às vezes ela assustava algumas situações que eu observava, né? E eu agia naturalmente, que estava atento. Nossa, filho, não, mas estou atento, eu entendi a intenção do caminhoneiro, ele fez isso, tal, a gente conversou a importância de estar atento. Porque eu poderia ter me assustado com a minha mãe falando: oi, filho, cuida. Eu falei: não, tá tudo certo. Mas é todo momento cuidado o tempo todo. Tu tocou num assunto aí, cara. E quando a pessoa fica do lado falando o tempo todo, hein? Olha lá vem que não vai para cá. Atrapalha. Isso não atrapalha, isso não pode revoltar o condutor e ele acabar... Pode, ele vai te provocar, porque vai achar, tá falando, eu vou fazer para dizer para ti que eu consigo sair da situação de risco, ou às vezes não sai. Porque tem gente muito tolerante, agora tem gente que não tem paciência nenhuma, né? Tem que conversar muito, às vezes aumenta um pouquinho o som do rádio, para não ver a pessoa falar muito do seu lado, entendeu? Busca um assunto que ela consiga ficar fora daquela visão da direção, puxa um assunto que ela goste para ela se envolver naquele tema, porque se ela ficar só focada naquela direção e te ajudando, no bom sentido, né, em dirigir, ela poderá te levar para a gruta aí ferrou. Então tem que cuidar. Olha, rapaz. Tipo com criança, Jorge. Tem cada carona aí que eu vou te contar. Criança está... meu exemplo, eu estou dirigindo a minha filha. Papai, e eu dirigindo. A minha esposa já fala: Mariana, o pai está dirigindo. Aí fala com seu irmão, Miguel.
Então eles ficavam, então, conversa, eu me focava na direção veicular. Por mais, lógico, eu conversava com ele um pouquinho assim, né? Mas o pai sempre mostrou pro meu filho, para Mariana, para Miguel, ó, como deve se conduzir. Né? E a mãe do lado, ela sempre só falava de assuntos que é legal, mas nada emocional, nada para não tirar a atenção do condutor. Então, veja, os passageiros têm que participar de direção segura e não prejudicar. E aquela pessoa que dirige falando o tempo todo e o pior, gesticulando o tempo todo? Perigo, João, perigo. Eu pego às vezes aplicativo aí e tem, né? Tem o pessoal que fala com as mãos o tempo todo e fala, hein? E fala. Aí tu comenta, ó, só cuida ali. Não, eu tô vendo. Nossa, tá vendo. Freou bruscamente. Aí sinaliza em cima. São pessoas que devem ter uma atenção, né? E você, passageiro, se tiver com alguém que dirige assim, chama a atenção dele o quanto antes. Barbaridade. Tem que chamar. Para fechar aqui o balanço da Polícia Rodoviária Federal, condutor manuseando o celular. Foram 22 flagrados, também, né? Se levar pelo volume de veículos na rua, os dias, não é um número muito alto, mas ainda é, né? E, sim, lembrando sempre, é o que é flagrado, né? Muitos fazem, não são flagrados, a maioria, diga-se de passagem. Lembrando, Jorge, se tomar 2 infrações de celular aí, manuseando, que é gravíssima, tá? Se atingiu 20 pontos, vai ganhar 6 meses de suspensão. E se não ocorreu nada disso, lembre-se que você está contribuindo a uma insegurança, porque dirigir manuseando é um perigo, né? Distrai muito. Tira atenção, que é o que a gente está falando muito. aqui. Muito. É pior do que alguém do lado, tá? Você manuseando o telefone celular. E é uma das infrações que está em alta, né? Infelizmente. Tá certo. Esse é o balanço da Polícia Rodoviária Federal. Durante essa Operação Independência, então tivemos aumento do número de acidentes, 101 nesse ano contra 86 no ano passado, 102 pessoas feridas nesse ano contra 87 no ano passado, e queda no número de óbitos, mas ainda estamos registrando óbitos, 3 neste ano contra 10 no ano passado. Fábio, fechamos aqui mais um quadro Educação para o Trânsito. Voltamos na próxima segunda-feira. Obrigado pela oportunidade, Jorge. A toda uma ótima semana. Fico com Deus. Fábio Campos, especialista em trânsito, educador no quadro Educação para o Trânsito.